porque fica feio, fica bastante feio. Dá a impressão que parlamentares não sabem do que estão falando. E pior, fica mais feio quando parlamentares mentem acerca do conteúdo que é tratado numa comissão temática, onde parlamentares deveriam saber, de forma regimental, que uma comissão temática, repito, trata de um tema específico. Ou eu estou enganado? Se eu estiver enganado, peço que Vossas Excelências depois façam o contraponto. Até onde eu sei, como parlamentar nessa casa, apesar de ter somente o ensino fundamental, como foi citado pela nobre deputada, e me orgulho muito disso, viu, deputada? Me orgulho demais disso, me orgulho muito. É exatamente, me orgulho demais porque tive que parar de estudar para trabalhar, para vender coxinha na rua, para entregar pão. E me orgulho demais por isso, me orgulho demais. Porque venho de família pobre. E, infelizmente, não pude ter, de fato, a ascensão no estudo que gostaria de ter. Porém, a vida ensina mais que a escolaridade. A vida ensina mais que a escolaridade. Já viajei para mais de 25 países, tenho 2 livros escritos, sou um evangelizador e um conferencista internacional. Então, o grau de escolaridade não mede ética, integridade, caráter e muito menos sabedoria de uma pessoa. Mas a senhora tem razão. Me orgulho muito, me orgulho muito. Obrigado por trazer o tema. Agradeço por trazer o tema, porque muita gente imbecil tem usado do tema nas redes para me criticar. Mas isso é imbecilidade, a gente nem trata aqui, com certeza. E eu concordo, e por isso estou agradecendo por trazer o tema. Educação não é religião. Os militantes da educação tratam educação como religião. Então, primeiro, não trato no meu texto educação como religião. Algo sublime, não é? Que é intocável. Segundo, professor não é Deus. Professor não é Deus. Se escola não é religião, professor não é Deus. Terceiro, conteúdo pedagógico não é dogma. Não é dogma que ninguém pode tocar. Ou seja, o método freiriano seria um dogma para alguns militantes de esquerda que doutrinam dentro das salas de aula, e isso não se pode tocar. É um dogma. Então, para esse relator, desculpa, não é. Não trato como um dogma. Terceiro, quarto, escola não é templo. Então, sim, é um espaço que tem que ser cuidado como espaço para a educação, para que os alunos tenham um espaço próprio, cuidado, bem limpo, arrumado, com todos os instrumentos próprios para aquele equipamento de educação. Os professores têm que ter o seu espaço preservado, cuidado, valorizados. Porém, repito, não é tema dessa comissão. O tema dessa comissão é o que eu já disse, e eu acho que não preciso repetir para os nobres pares, que são parlamentares, que têm, inclusive, ensino superior e, quem sabe, até mestrado e doutorado. Não precisaria dar uma aula de regimento para os nobres pares que estão nessa comissão. O uso da palavra de uma forma mais ampla, no momento da leitura do meu substitutivo, mais uma vez eu preciso fazer alguns esclarecimentos diante de tantos ataques mentirosos ao substitutivo que estão sendo feitos aqui desde o início da manhã. E eu faço de forma muito tranquila, como normalmente sou, né? Normalmente sou, mas quando preciso chamar alguma deputada de mentirosa e dissimulada, eu faço com o substitutivo na mão, como fiz há 2 semanas atrás, porque realmente estava mentindo sobre aquilo que está no texto. E era exatamente nesse sentido que me escreva, por favor, Alice Portugal. Senhora deputada, sejamos educados, respeitemos, então, mas sejamos educados. Eu ouvi Vossa Excelência desde as 10 horas da manhã, estou ouvindo Vossa Excelência algumas vezes gritando. Eu só quero falar agora o momento, depois a Vossa Excelência vai ter o momento regimental, com certeza. Obrigado. Mas é que eu estou falando, não fica bem, não é educado fazer assim. Obrigado. Nobre deputado Pedro, isso é democracia, mas também é educação, né? Então é bom que todos também tenham educação, principalmente aqueles que são convidados a ouvir o que os parlamentares têm a dizer de ambos os lados. Isso está acontecendo desde as 9 da manhã e eu estou em silêncio desde as 9 da manhã, somente ouvindo. Então, peço a educação e o respeito a todos aqueles que possam ouvir também. Bom, antes de mais nada, senhor presidente, eu gostaria que os nobres parlamentares tivessem a altivez, como tem o meu querido amigo deputado Chico Alencar, que tivessem a altivez e a honestidade intelectual de ler o substitutivo, de ler e discutir o substitutivo. Porque até agora o que eu estou vendo aqui é apenas um embate, um debate ideológico que não se concentra naquilo que está no texto substitutivo. Sinceramente, o que eu tenho ouvido nas nossas reuniões, em todas elas até aqui, é uma dissimulação muito grande, discutindo, trazendo discussões sobre salários de professores, sobre estrutura de escola, sobre temas importantes, mais ou menos importantes, quando que os nobres pares sabem que uma comissão temática trata de tema próprio.
tema próprio. E o tema próprio nessa comissão não é escola sem partido. O tema próprio nessa comissão é doutrinação político-partidária e sexual nas escolas. É o direito dos pais como precedência na educação moral, religiosa e sexual dos seus filhos. Então, por favor, tenhamos honestidade intelectual e não mintamos para aqueles que assistem às emissoras de TV que acompanham a nossa comissão, porque fica feio, fica bastante feio. Dá a impressão que parlamentares não sabem do que estão falando. E pior, fica mais feio quando parlamentares mentem acerca do conteúdo que é tratado numa comissão temática, onde parlamentares deveriam saber, de forma regimental, que uma comissão temática, repito, trata de um tema específico. Ou eu estou enganado? Se eu estiver enganado, peço que vossas excelências depois façam o contraponto. Até onde eu sei, como parlamentar nessa casa, apesar de ter somente o ensino fundamental, como foi citado pela nobre deputada, e me orgulho muito disso, viu, deputada? Me orgulho demais disso, me orgulho muito. É exatamente, me orgulho demais porque tive que parar de estudar para trabalhar, para vender coxinha na rua, para entregar pão. E me orgulho demais por isso, me orgulho demais. Porque venho de família pobre. E, infelizmente, não pude ter, de fato, a ascensão no estudo que gostaria de ter. Porém, a vida ensina mais que a escolaridade. A vida ensina mais que a escolaridade. Já viajei para mais de 25 países, tenho 2 livros escritos, sou um evangelizador e um conferencista internacional. Então, o grau de escolaridade não mede ética, integridade, caráter e muito menos sabedoria de uma pessoa. Mas a senhora tem razão, me orgulho muito, me orgulho muito. Obrigado por trazer o tema, agradeço por trazer o tema, porque muita gente imbecil tem usado do tema nas redes para me criticar, mas isso é imbecilidade, a gente nem trata aqui, com certeza. E eu concordo, e por isso estou agradecendo por trazer o tema. Educação não é religião. Os militantes da educação tratam educação como religião. Então, primeiro, não trato no meu texto educação como religião. Algo sublime, não é? Que é intocável. Segundo, professor não é Deus. Professor não é Deus. Se escola não é religião, professor não é Deus. Terceiro, conteúdo pedagógico não é dogma. Não é dogma que ninguém pode tocar. Ou seja, o método freiriano seria um dogma para alguns militantes de esquerda que doutrinam dentro das salas de aula, e isso não se pode tocar. É um dogma. Então, para esse relator, desculpa, não é. Não trato como um dogma. Terceiro, quarto, escola não é templo. Então, sim, é um espaço que tem que ser cuidado como espaço para a educação, para que os alunos tenham um espaço próprio, cuidado, bem limpo, arrumado, com todos os instrumentos próprios para aquele equipamento de educação. Os professores têm que ter o seu espaço preservado, cuidado, valorizados. Porém, repito, não é tema dessa comissão. O tema dessa comissão é o que eu já disse, e eu acho que não preciso repetir para os nobres pares, que são parlamentares, que têm, inclusive, ensino superior e, quem sabe, até mestrado e doutorado. Não precisaria dar uma aula de regimento para os nobres pares que estão nessa comissão. Outra coisa importante que está sendo dito aqui, o nobre presidente, que é, de fato, um constitucionalista, conhece muito bem do tema, já explicou. Também acho que não preciso explicar para os nobres parlamentares, porque fazem uso equivocado e, muitas vezes, maldoso e mentiroso do tema. Mas, para quem acompanha em casa, especialmente para professores, não existe no projeto nada de lei de mordaça. Isso o pessoal tem usado bastante, aí eu sou obrigado a fazer uma crítica ao meu querido amigo, especialmente o Ivan Valente, que é muito mais incisivo no uso dessa fala da lei da mordaça. Isso é uma mentira. Porque se você pegar o texto, você vê que é exatamente o que está na legislação brasileira. Então, a legislação brasileira, me desculpa, os senhores deputados, a Constituição Federal, a LDB, e as outras leis vigentes no país, PNE, Plano Nacional de Educação, são lei da mordaça. Porque é o que os senhores estão dizendo. Essa é a lei da mordaça, porque aqui no meu projeto, nós estamos apenas trazendo à luz a lei vigente, partindo da Carta Magna da Constituição Federal. Então, me estranha parlamentares que, inclusive, têm esse nível tão alto de conhecimento da Constituição Federal, virem dizer que o projeto e o substitutivo é uma lei da mordaça. Me desculpe, isso beira o ridículo, é risível. Porém, a gente tem que desmentir, porque tem professores que são enganados, assim como são enganados no próprio processo formativo, e no processo formativo são enganados por esses doutrinadores, que eu separo muito bem no meu texto substitutivo, na minha justificação. Por favor, peço aos parlamentares que leiam.
está muito bem separado o doutrinador do professor. O professor merece todo o nosso apoio, elogio, incentivo. Agora, o doutrinador tem que ser enquadrado na lei, porque ele não é Deus. A criminalização dos professores, uma mentira. Eu ouvi do deputado Bacelar, está aqui as assessoras dele, que a gente sempre brinca bastante, e elas sabem disso, que é real, é um amigo querido, nos damos muito bem, apesar de divergirmos frontalmente na questão ideológica, mas é um amigo muito querido. Nós estávamos num debate aqui na Câmara, e falando sobre a questão de escola sem partido. E, ao final da fala, ele disse assim, vocês já imaginaram, prestem atenção nisso, vocês já imaginaram o perigo de alunos empoderados no Brasil? Aquilo me impactou, eu fiquei assustado, eu disse, nobre deputado, vocês da esquerda trabalham para o empoderamento das mulheres, e é justo, corretíssimo. Vocês trabalham para o empoderamento da militância LGBT, aí eu já não concordo com a forma ideológica como se faz, porque eles já estão contemplados na Constituição Federal, como qualquer homem e mulher, infelizmente, já está aí contemplado, e infelizmente querem tratar como um ser superior. Bom, e eu disse a ele, qual o problema de se empoderar um aluno dentro da sala de aula para que o aluno saiba dos seus direitos? E aí, veja bem, eu recebi isso hoje, que é da PUESP, do meu estado, de São Paulo, a PUESP distribuindo esse cartaz nas escolas e para os professores, com um cartaz como da proposta de um dos projetos de lei, que é o Escola Sem Partido. Está aqui. Ou seja, nós, legisladores, não podemos legislar sobre um cartaz que vai colocar simplesmente pontos que estão na Constituição, legislação brasileira, LDB, um cartaz que é exatamente desse tamanho, uma folha de sulfite, porque a proposta em um dos 10 projetos, inclusive tem deputados aqui, me desculpa, eu preciso dizer para a população brasileira, tem deputados que não sabem que são 10 projetos que estão aqui anexados. Eles estão discutindo um projeto que se chama Escola Sem Partido. Estão criticando um movimento que eu também tenho críticas. O Najib sabe disso, eu tenho críticas ao movimento Escola Sem Partido em algumas situações. Eu sou crítico. Agora, estão usando de um projeto, são 10, inclusive do Jean Willis, o deputado Jean Willis tem um projeto aqui. São 10 projetos, tem deputado que nem sabe disso, deveria saber, deputado, que fica feio para o senhor, fica feio para a senhora. Muitas vezes discutir um tema sem saber o que está discutindo. Agora, veja bem, nós não podemos legislar aqui, porque somos legisladores, representantes legais, cumprindo o nosso preceito constitucional de legislar, fiscalizar e representar o povo brasileiro, são 3 prerrogativas constitucionais do parlamentar. E nós estamos legislando. Nós não podemos legislar sobre uma folha de sulfite, com aqui alguns deveres e direitos, tanto do professor quanto do aluno, porém a PUESP, da CUT, pode propor que nas escolas se coloque algo dessa forma, que eu vou ler para os senhores. Professor, em caso de ameaça, procure a PUESP. Começa assim. Primeiro, está aqui, elencado aqui, ó. Primeiro, não pode haver interferência externa nas aulas ministradas pelos professores. O artigo 206 da Constituição Federal assegura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber, o pluralismo de ideias e por aí vai. Existe, portanto, nas escolas a liberdade de desenvolver o conteúdo pedagógico sob acompanhamento da coordenação escolar. Está certíssimo. Só que eles não fazem isso. Isso aqui está certo, o artigo está certo. Só que a aplicação não funciona, meu amigo. Paulinho, não funciona porque não aplica. Aí o doutrinador faz o contrário. Está certo? A Constituição está certa. A Constituição está. Só que você sabe muito bem, porque você tem formação jurídica, você sabe muito bem que isso aqui não se aplica. Você sabe que não se aplica. A Constituição, sim, está aqui. Eu não estou mudando a Constituição. Você sabe disso. Você sabe disso, Paulinho, não é? O segundo, veja bem, não há obrigação de acatar determinações de ordem familiar, religiosa, de educação moral, ou mesmo de aspectos de gênero e ou sexuais. Veja bem o negócio, rapaz. Rapaz. Quer dizer, joga o PNE no lixo, joga a Constituição Federal no lixo, joga o Pacto de São José da Costa Rica no lixo. Não são legisladores. Agora, nós não podemos discutir e debater como a gente está fazendo de forma... até então, da minha parte, posso dizer, respeitosa, com argumentos, com embasamentos. A gente não pode fazer. Agora, militantes da PUESP podem, então, legislar no nosso lugar? É isso? Está aqui no segundo. Terceiro, as aulas não podem ser filmadas por estudantes ou terceiros, a não ser com expressa concordância do professor. Conteúdo artístico, a gente sabe que não pode ser divulgado. Agora, os nobres pares que são realmente formados aí em direito sabem
que se alguém tem o seu direito lesado, claro que ele pode produzir provas, claro. E o que a gente está falando aqui é de ilegalidade. Ninguém vai sair filmando o professor, que acha o professor bonitinho, ah, que lindo. Ou então vocês vão dizer, como já disseram algumas vezes, que o projeto é pueril, ou como meu querido amigo Chico já disse, é inócuo e iníquo. Eu gosto muito do jogo de palavras do Chico. Inócuo e iníquo. Quando, na verdade, ele não é inócuo, porque ele já é lei, né, ele já é uma lei vigente, a legislação vigente, e muito menos iníquo, porque ele busca exatamente atacar aqueles profissionais iníquos, eles sim, que maculam a profissão do professor, que envergonham o magistério, doutrinando crianças, jovens e também aqueles que estão no processo de formação para serem professores. O quarto, o espaço das salas de aulas não pode conter cartazes. Eles estão dizendo aqui, ó, o espaço da sala de aula não pode conter cartazes ou materiais com avisos e conteúdos ameaçadores ou com orientações que contrariem a liberdade de ensino e aprendizagem. Isso aqui contraria a liberdade de ensino do aluno. É Constituição. Processo ensino-aprendizagem. Ou seja, não pode tirar a liberdade do professor de ensinar o conteúdo pedagógico pré-aprovado pela coordenação pedagógica. Agora, é constitucional o direito do aluno. Aqui estão cerceando, mais uma vez, o direito do aluno. E, por último, o quinto, ninguém pode assistir às aulas não sendo estudante, nem pai ou mãe de estudante ou pessoa que se apresente como autoridade de qualquer espécie, polícia, promotor de justiça ou mesmo juiz de direito. Rapaz, nós passamos a ter um congresso nacional na PUESP de São Paulo. Me assusta. E aí nós vemos que realmente tem pertinência a discussão que nós estamos fazendo aqui. Foi dito aqui com relação ao futuro do Brasil, pelo meu querido amigo Bebeto, não é? A educação teocrática, depois foi dito aqui. Se vocês leram, é que infelizmente, Chico, infelizmente muitos deputados não leram. A gente está sendo difícil discutir sobre o tema, porque infelizmente muitos não leram. Infelizmente, acredito até que o meu querido amigo Bebeto, que eu estimo demais, não tenha lido, porque se você vai ler a minha justificação e o projeto, essa não é a linha. Essa não é a linha. É exatamente o contrário. Está sendo muito bem colocado no seu devido lugar todas as esferas de ensino do país, inclusive as confessionais. E para encerrar, senhor presidente, algo que foi dito aqui também pela deputada Alice Portugal, e que eu quero fazer um contraponto, é que ela disse que a matriz da sociedade é a educação, né? Quando o que a Constituição Federal preconiza no artigo 226 é que a matriz, a base da sociedade é a família. Então, tem pertinência a discussão que nós estamos fazendo aqui, colocando a educação no seu nível que ela deve estar, porém sem tirar daquilo que é a base, inclusive da própria educação, aquilo que... Tanto é que vocês aqui muitas vezes são os primeiros a dizer que a educação está do jeito que está, porque a família manda filho desse jeito, daquele outro jeito. Eu só estou trazendo aqui a baila o que vocês estão dizendo ao longo de todas as sessões que nós estamos tendo aqui. Então, o artigo 226, ele fala totalmente o contrário disso. Então, antes da leitura do meu parecer, que aí eu não vou fazer nenhuma explicação sobre o parecer, porque imagina-se que os deputados já deveriam ter lido, que já está publicado há bastante tempo, inclusive, farei a leitura somente do substitutivo do parecer diretamente. Porém, acho justo com os nossos telespectadores, as pessoas que acompanham essa comissão, fazer esse contraponto, visto que muitas vezes o que a gente tem escutado aqui são acusações mentirosas, dissimuladas e totalmente sem embasamento naquilo que é o texto que está sendo